Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre avaliação de aritmética, tá bom? É a prova de aritmética, então eu estou com elas aqui em mãos. E imprimi também as folhas do livro, tá? Para quem não sabe qual que é o livro, eu vou deixar aqui uma fotinha dele, também na descrição um PDF para quem não tem. Eu estou sem o livro físico agora em mãos, porque ficou na clínica, porém eu tenho ele em PDF, tá? Vamos lá, então? Bora comigo! Bom, galerinha, para quem não sabe, a avaliação de aritmética, ela pode ser passada do primeiro ano do ensino fundamental até o sexto ano do Fundamental 2, tá bom? Então, aqui, quando você vai pegar o livro, você já vai conseguir ver. É da página 185 que começa a correção, que é a pontuação padrão, tá bom? Quando vocês, não sei se vocês já têm o livro, se vocês vão comprar, mas é bem fácil de entender, porque aqui no livro eles vão explicar certinho todas as etapas que você tem que seguir. Então, na página 175, você já vai encontrar essa tabela aqui padrão, né? Essa tabela aqui é onde vai obter a correção da sua avaliação. Então, vamos começar primeiro pela correção, pelo passar para o aluno, para o paciente, essa avaliação, e depois a gente vai passar para a correção, tá bom? Então, quando vocês pegar a prova, já vai estar aqui a primeira questão, tá? Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai fazendo juntos, para que vocês possam entender como passar e como corrigir, ok? A1A, né, que pede assim, você verá alguns números, escreva o nome deles. Então, aqui tem o número 8, 37, 69, 152, 7048. Você, como professor, como terapeuta, né, vai perguntar para essa criança. Fulano, você conhece esses números? Se ele falar que sim, você vai pedir para que ele fale em voz alta os números e você vai ver se ele realmente sabe. E aí, por diante, você vai falar para ele, você vai escrever por extenso, né? Você vai escrever o número 8, o número 37 e assim por diante. Sem dar dica, muitas crianças perguntam, tia, como que faz 69? É com 2S? É com C? Então, você não vai poder falar, dar dica para essa criança, porque até então é uma avaliação para poder ver as dificuldades perante a prova, tá bom? Então, aqui na 1B já é diferente. Escreva os números que você vai ouvir. Então, no livro também vai ter os números que você vai ditar para essa criança, né? Você vai falar assim, fulano, você hoje não vai escrever Você não vai escrever por extenso, você vai fazer o número real. Por exemplo, se eu falar 9, você vai fazer o número 9. Se eu falar 10, você vai fazer 10 e assim por diante, ok? Na 2A, aqui você vai ler para a criança e vai perguntar. Você tem que sondar realmente a criança, porque muitas crianças não sabem o que é crescente ou decrescente, porque a 2A e a 2B fala referente a isso. A 2A fala de ordem crescente, né? E ordem crescente é um pouco mais fácil do que a decrescente para as crianças, geralmente. Então, você vai falar que a ordem já está começada, 50 a 52. Então, tá pulando de 2 em 2 e ela vai dar sequência aí. Sem dica também, tá? E se a criança não souber, você vai pular. Aí você fala, você vai fazer o tanto que você conseguiu, ou o que você não conseguir, você vai deixar em branco. E tá tudo bem, ok? E a 2B é a ordem decrescente, que ela vai ter que diminuir. A ordem 3 em 3, tem que deixar claro para essa criança, porque a crescente é 2 em 2, e a 3, e a 2B, que é decrescente, é 3 em 3. Então, 30, 27, ele vai diminuindo, e assim por diante, ok? Não sei se está muito rápido, mas eu espero que esteja deixando bem explicado aqui. A 3. Observe os números abaixo e circule cada par qual é o maior. Então, aqui a gente tem um lado a lado, 8 e 2. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. 8 e 2, ok? Então, ele vai circular o maior. Qual que é o número maior? 8. 69 ou 97 é maior? 97. Só que assim, se você não puder editar, melhor ainda, porque você vai ver se a criança tem essa percepção ela própria, né? Então, você vai ler, vai explicar com detalhes para essa criança de forma clara e objetiva como deve ser, né, traçado ali cada etapa, e aí ela vai fazer. Se ela não souber, fala, tia, que número que é esse? Você pode falar, 69 e 97, qual que é o maior? Só que você não vai poder falar, eu acho que é 97, eu acho que é 69. Não,
Você pode falar, mas se a criança conseguir fazer sozinha, melhor ainda, tá bom? Aí, na 4, já é as continhas armadas, né? Aqui você vai dar pra criança e vai ficar observando totalmente como essa criança resolve essa operação. Vai ver se essa criança pega emprestado, se ela começa pela ordem certa de resolver as questões e assim por diante, tá bom? Já na 5, é quase a mesma coisa, ó, só que não vem nada. A 4, ela já vem montada, as operações. Na 5, você vai ter que ditar, essa criança vai ter que armar a conta e resolver ao mesmo tempo. Então, por exemplo, 1A, 5 mais 2, ela vai ter que armar 5 mais 2 e colocar o resultado embaixo. E assim por diante em todas as questões que for fazer. Da 1 a 4 é adição, da 5 a 8 é subtração, da 9 a 12 é multiplicação e da 13 a 16 divisão, tá bom? Então, qual que a criança não souber, não tem problema, tá? Porque até então é uma avaliação, a gente vai trabalhar em cima das dificuldades dessa criança. Já a 6 são questões, problemas matemáticos, onde a criança vai ter que ler, ter que ter essa percepção do que a questão está pedindo, se é uma continha de mais, menos, vezes, divisão, e você vai poder ler para a criança. Mas se ela conseguir ler também, melhor ainda, tá? Geralmente, quando a criança não sabe, eu leio para ela e pergunto: qual continha que você acha que a gente deve fazer para chegar num tal resultado? Então bom, você pode fazer. Deixa a criança fazer com autonomia, não dá ajuda, não dá dica, porque a gente é uma avaliação, né? Igual uma prova de escola. A gente não dá dica, a gente não dá. Porque se a gente for ficar dando dica, a gente não vai conseguir ver o que essa criança precisa trabalhar dentro daquele contexto ali clínico ou escolar, né? Então, a 6, ela tem 4 questões, ok? Então, a primeira é de mais, a segunda é de menos, vezes divisão, né? Só que a criança vai ter que ver essa percepção do que o problema, a situação, o problema tá pedindo para ela. E sempre pedir para a criança fazer o caminho, porque ela chegou nesse resultado. É muito importante que você, como psicopedagogo, tem que ter a percepção de como a criança pensa, o porquê ela chegou nesse resultado, o porquê não chegou, qual é a dificuldade. Então, assim, igual geralmente eu falo muito, é uma sondagem, a gente sonda a casa, a gente sonda a clínica, a gente sonda a escola, para chegar numa conclusão, o porquê. É uma dificuldade de aprendizagem ou é um distúrbio de aprendizagem, né? Porque os dois é bem diferente, porque a dificuldade de aprendizagem a gente consegue traçar método para que essa criança vá evoluir, né? Agora, a dificuldade, distúrbio de aprendizagem envolve outros fatores aí que precisa envolver outros profissionais para que a gente consiga obter resultados dessa criança, ok? A criança terminou, né, a avaliação e você vai resolver o seu... Perdão, fui ver se estava gravando ainda. Já pensou, eu tô falando aqui e não tá gravando nada? Mas enfim, vamos lá. Vamos supor que a criança já terminou tudo, você finalizou a sua sessão com essa criança e aí você vai corrigir. Cada questõezinha dessa vale 1 ponto, tá bom? Então, vamos supor aqui que na 1A acertou tudo certinho, na 1B também. Então, assim, o que a criança acertou é um certinho lá, né? Acertou. Se a criança escreveu algo errado, dependendo se é pontuação, se é acentuação, tá errado, tá? Então, é considerado errado. Assim por diante em todas as propostas aqui do teste, tá? Agora vamos partir para a segunda parte, que é a correção, tá bom? A correção, a gente precisa, a gente vai ter uma tabela, né, pra gente pôr no nosso relatório, para que fique técnico, fique estruturado, para que quando o seu profissional for ver o seu relatório, a escola, um neuro, um outro psicopedagogo, seja quem for pegar o seu relatório, veja que foi feito e qual foi a defasagem que foi encontrada e qual foi a facilidade dessa criança perante todos os testes que você passou. Então, aqui a gente tem a pontuação padrão, né? De 70 e 84 é considerado baixo, tá? Vamos supor aqui, ó. Aqui essa é a tabela da criança. Aqui tem a idade, aqui em cima é a idade, né? De 6 a 11 anos. Vamos supor que a criança acertou, porque o teste pede do 1A e a 3. Você vai calcular. A criança acertou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 das questões ali. Da 1A, não é 1B, não vai contar 1B, vai contar a 1A e a 3, tá? E aí você vai vir aqui, ó, no score bruto, que é esse lado aqui.
A gente vai vir no 9. Se ele acertou 9, você vai ver a idade que ele tem. Ah, ele tem 9 anos. 9 anos é 39. Deu 39, né? Ó, o score bruto, idade, 9 anos, certo? 39. Aí, na pontuação padrão, que é a primeira que aparece, a gente vai ver. Então, ficou muito baixa, porque o mínimo aqui é 70. Ele acertou na pontuação padrão, o score bruto, 39. Então, vamos colocar lá, 39, né? Foi o que ele acertou, muito baixo. E assim por diante. Então, assim, pessoal, conforme vocês vão corrigindo a avaliação do seu paciente ou do seu aluno, você vai ver que a tabela já vai pedindo por etapa, né? Por exemplo, o primeiro que ele vai pedir é o score bruto de toda a avaliação. Então, ele vai pedir do 1, 2, 3. De um lado vai ter a pontuação do teste, do outro lado foi o que a criança acertou, né? E aí o score bruto vai vir no final, que você vai ver se a criança foi na média, muito baixa ou tá baixa, né? E assim por diante. Já na segunda coluna, eu vou deixar aqui, vou tentar deixar essa tabelinha aqui para vocês verem, para que vocês possam visualizar e ficar com mais clareza ainda na correção. Porque eu sei que falando assim parece muita informação, muita coisa, mas conforme você vai fazendo, você vai ver que chega a ser depois um hábito, você vai fazendo que você não vai nem perceber o quanto é difícil, porque eu entendo que é difícil falando assim, né? Mas voltando aqui. Na segunda, que é a segunda coluninha, vai pedir para você colocar o processador, deixa eu ver aqui, prova aritmética, subteste, fator cálculo, né? Então, o fator cálculo é o 4, o 5 e o 6. Então, você vai colocar lá, quantos que ele acertou na 4? Ah, acertou 5. Aí você vai colocar lá o sinalzinho de mais. E na 5? Ah, acertou mais 5. E na 6? Acertou as 4. Então, você vai somar tudo isso e colocar lá no final. E você vai lá na pontuação padrão do fator cálculo, que é esse daqui, né? E vai ver o score bruto e a idade da criança e vai ver a pontuação que ele tirou, para ver se tá na média, se tá muito baixa ou se tá rebaixado, né? E assim por diante. Na terceira coluna que vai pedir o fator de processamento, né? Que aí você vai ver que vai pedir ao 1B, ao A3 e assim por diante. Você também vai fazer a mesma continha para chegar no score bruto, para ver se essa criança está na média ou não. E aí, conforme você vai montando o seu relatório, porque cada profissional tem um método de montar o seu relatório, de deixar claro para as outras pessoas lerem e deixar, né, sem dúvida, colocar as dificuldades que foi encontrado, como que você aplicou, o porquê essa avaliação foi escolhida para essa pessoa, para essa criança, para esse adolescente. E uma coisa, pessoal, muito importante. Eu trabalho com crianças típicas e atípicas, né? Então, eu passo para esses dois públicos. Sabemos o quê? Que a criança neurotípica, ela tem muitas dificuldades, né, perante todas as questões que já vem envolvendo. Então, assim, vamos supor que eu tenho um paciente de 16 anos, né, um adolescente, sendo que essa avaliação é até o 6º ano. Né? Só que o cognitivo dela tá batendo ali de 8 anos, 7 anos, né? E não a idade cronológica de 16 anos. Eu posso passar essa avaliação para esse adolescente? Eu posso. Por quê? Porque o cognitivo dele tá rebaixado à idade cronológica. Então, a gente pode sim passar essa avaliação para esse adolescente, porque quando a gente trabalha com crianças TEA, né, a gente trabalha com o cognitivo, para que a gente vai trabalhar as habilidades que essa criança precisa adquirir, para que a gente possa chegar na idade cronológica. E assim, é um processo, não é de uma hora para outra. Eu fiz essa avaliação com ele, deu uma defasagem muito grande. Vou começar com as continhas demais? Não, eu não vou começar com as continhas demais, porque ele não está apto ainda a fazer as continhas de adição, de subtração, multiplicação e assim por diante, por mais que eles tenham 16 anos. Eu tenho um paciente que tem 16, 17 anos, que não sabe de contar do 1 ao 20. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar métodos, estratégias para essa criança aprender a contar, aprender que o número tem um significado, que tem uma porcentagem e assim por diante, para que ele chegue na nova etapa de passar para a contagem numérica, fazer continha, e sempre muito visual, eles são muito visuais, né? Então, quando eu falo de uma criança que tem TEA, por exemplo, a gente precisa traçar estratégias. Claro que isso é uma equipe, né? Eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, então a gente tem reuniões para traçar a estratégia para essa criança, né? Não só a psicopedagogia, mas a psicologia, a fonoaudiologia, TO e entre outros profissionais. Mas agora você que atende
no seu consultório particular e quer passar essa avaliação para o seu paciente, claro que você pode, mas é claro que também você tem que ver as dificuldades que o seu paciente tem. Porque se você for passar uma avaliação que exige muito dessa criança ou desse adolescente, claro que ele vai ir ruim nessa avaliação, não vai bem, né? A pontuação vai estar lá embaixo. Então, você pode também fazer adaptações dessa avaliação, pegar algumas coisas que você acha que não exija tanto dessa criança e adaptar algumas, deixar outras e assim por diante, tá bom? Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e se inscrever no canal para me ajudar, tá bom? E eu espero ter ajudado de verdade. E eu espero também trazer mais vídeos relacionados a isso, para que vocês, profissionais, também possam trabalhar da melhor forma possível. Obrigada e beijo!